Olá, vamos para a nossa aula de Direito Eleitoral. Meu nome é Moisés Casaroto, sou promotor de Justiça e coordenador estadual do Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Nosso tema hoje justamente será sobre o Ministério Público Eleitoral, suas atribuições, suas funções, as pessoas que exercem esses cargos. É um tema bastante importante, não só para provas naturalmente do MP, que cobram isso, mas também magistratura e outros cargos. Até em provas da magistratura tem caído seguidamente pelo menos uma ou duas questões sobre o Ministério Público Eleitoral, até para sua especificidade. Então é importante saber essa estrutura e também como está sendo cobrado. Então, para facilitar e vocês também terem uma visão sistêmica da matéria, eu vou compartilhar com vocês um slide do nosso tema de hoje, Ministério Público Eleitoral, e também vou comentar da própria defensoria ou da advocacia, que é uma função essencial de justiça também, que eventualmente quando precisa ter uma justiça eleitoral, como funciona, tá? Porque também é uma matéria bem pouco conhecida da maioria das pessoas. Então, para entender a estrutura do Ministério Público Eleitoral, nós temos que entender uma coisa muito importante, que é a base legal. A regulamentação está na Lei Complementar 75 de 93, do artigo 72 ao 80, ela coloca como função eleitoral a atribuição do MPF, Ministério Público Federal. Então, é uma função federal, por ser um órgão, né, atualmente, a Justiça Eleitoral da União, o Ministério Público Eleitoral também é da União, é bancado por ele, inclusive, e isso está regulamentado, né, dentro das atribuições, uma das atribuições do Ministério Público Federal. A grande diferença, perceberão, é que quem são as pessoas que exercem a função, em que peça é uma função do Ministério Público Federal, perceberão que novamente tem uma grande carga da participação dos promotores estaduais, assim como na Justiça Eleitoral. Isso é uma grande carga da Justiça dos magistrados estaduais, na sua composição e no seu exercício aqui também, porque novamente, né, aqui no Ministério Público Eleitoral não existe o cargo, existe um concurso para promotor eleitoral, mas sim, são pessoas que já são promotores, procuradores e que vão exercer uma função federal por um determinado período, assim como na Justiça Eleitoral, também nos órgãos lá de 2 anos mais 2, pelo menos a grande maioria deles, mas uma especificidade muito interessante em relação ao Procurador-Geral Eleitoral. Então percebam que, de acordo com, né, toda a nossa legislação eleitoral, especialmente essa lei, a Lei 75/93, atribui, então, a chefia, vamos começar dos órgãos máximos, né? A chefia geral do Ministério Público Eleitoral, o PGE, chamado Procurador-Geral Eleitoral, é automaticamente o Procurador-Geral da República, né? O Procurador-Geral da República, né, nomeado pelo presidente, exerce funções no Supremo e de coordenação de todo o Ministério Público da União, mas ele é automaticamente o Procurador-Geral Eleitoral. Então não existe escolha, não existe nada, simplesmente a própria lei já estabeleceu, a pessoa que está no cargo de Procurador-Geral Eleitoral, Procurador-Geral da República, né, que tem mais de 2 anos, permitida a recondução, a Constituição coloca isso, né, a recondução significa que pode ficar 2, mais 2, mais 2, não tem uma limitação, diferente, né, dos Procuradores-Gerais de Justiça, que em cada estado pode ser eleito apenas para um mandato, né, ou seja, reeleito por um mandato, ele fica 2 mais 2, depois ele obrigatoriamente tem que sair, a Constituição estabelece isso para Procuradores-Gerais dos estados, né, Procuradores-Gerais de Justiça. Então, é um detalhe de constitucional que acaba refletindo aqui, inclusive cai muito em provas, né, em nível estadual você tem 2 anos e uma reeleição apenas mais 2 anos, no máximo 4, enquanto o Procurador-Geral da República está escrito na Constituição admitida a recondução, então é permitida de forma indeterminada. Então, escolhido, né, naquele sistema de passar pelo Senado, nomeado pelo presidente, o Procurador-Geral da República, ele automaticamente é o Procurador-Geral Eleitoral que atua no TSE. Então também não tem limitação. Sempre que ele for Procurador-Geral da República, ele automaticamente já é Procurador-Geral Eleitoral. Esse PGE, que atua então principalmente no TSE, ele pode designar, e é ele mesmo, e aí não é o presidente, não passa no Senado, ele mesmo nomeia, da confiança dele, designa um vice-procurador-geral eleitoral. Entre os procuradores lá da República, trabalham com ele, designa para trabalhar junto ele no TSE, porque como ele tem várias atribuições, né, seja do comando do próprio MPU, seja de atuar no TSE, no Supremo, ele eventualmente não consegue participar de todas as sessões, de todas as demandas que existem no eleitoral. Então, o Procurador-Geral Eleitoral, ele nomeia, designa um vice-procurador-geral eleitoral, que é o que, né, faz a maioria das atribuições, que é delegada a ele. Então, ele tem essa atuação para atuar no TSE e para coordenar também como longa-manos do Procurador-Geral Eleitoral. Isso atua, então, no TSE, esses dois aí. Lembrando que o primeiro é automaticamente o PGR, e o segundo é o PGR, que acaba designando como vice-procurador-geral eleitoral. Vindo para uma segunda instância, no TRE, né, por simetria, quem atua é o Procurador Regional Eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral, esse sim é membro do Ministério Público Federal. Então, vamos perceber que o único cargo que vem diretamente do Ministério Público Federal é esse, e ele é designado pelo PGE,
né? E esse sim agora vai ter mandato de 2 anos por mais 2 anos só. Então, existe uma série de critérios que o Procurador-Geral Eleitoral tem que fazer, pessoas vitalícias, tem que ter um rodízio de 2 anos também, que o Procurador-Geral Eleitoral também nomeia, não a sua livre vontade, qualquer pessoa, mas sim, perceberam, né, inclusive já foi até cobrado em prova também, tem que ser um procurador regional, né, federal, que vai ser designado como procurador regional eleitoral, para atuar, então, naturalmente, no TRE. E ele tem mandato de 2 anos, possível mais uma renovação por 2 anos, ao final do qual tem que ser substituído obrigatoriamente. Então, já vejo uma diferença grande para o PGE. E esse procurador regional eleitoral, então, ele atua, então, em cada TRE que tem um por estado. E também coordena as atividades estaduais. Já chegando em primeiro grau, né, em juízo de primeiro grau, quem atua junto ao juiz eleitoral, e a junta eleitoral será o promotor eleitoral. Veja o nome, né? Promotor de justiça eleitoral, promotor eleitoral, tá? Nomenclatura na lei, e tem que ser respeitado dessa forma. O promotor de justiça, aí vai ser o promotor de justiça do Estado, né? O promotor de justiça que é do órgão estadual, que é nomeado, né? Designado pelo PRE, também mandado de 2 anos, também com rodízio, naturalmente. Salvo na cidade que não tem, só tem um promotor estadual, daí ele fica designado sempre, o eleitoral, mas quando tiver a partir de 2, é um rodízio de 2 em 2 anos, há uma troca, sempre aquele que não estava com o eleitoral para manter, né, o rodízio, e ele é chamado de promotor eleitoral. Isso é uma função federal em que pesa ser do Estado. Por isso que eu falei, né, que existe uma influência muito grande, né, de participação do Ministério Público Estadual dentro do Ministério Público Eleitoral. Porque, vejam, a grande maioria, porque nós temos um PGE, naturalmente, né, em Brasília, que atua junto que é chefe, que é PGR, ele é o chefe do Ministério Público Eleitoral do Estado nacionalmente. Temos os PREs em cada estado, então 27 mais o Distrito Federal. Agora, todos os demais, em cada justiça eleitoral que existe em todos os rincões aí do Brasil, em todos os municípios, todos são promotores estaduais que receberam a função federal de MPF de atuar na justiça eleitoral. Qual é o motivo disso? Assim como o juiz também foi, é por causa da capilaridade. Não existia, nem na formação da Constituição e nem hoje, uma capilaridade muito grande, né, de ter juízes federais, os procuradores da República, né, que são também em nível federal, em todos, a maioria dos municípios do país vão dar justiça eleitoral. Então a Constituição optou, né, e não tem essa regime híbrido que aí, se tiver MPF, vai ser MPF, ou não tiver, vai ser estadual, não. Todos os promotores de primeira instância, todos os promotores eleitorais que atuam no país inteiro são da justiça estadual, e em primeiro grau. Em segundo grau, não tem, né, no TRE não tem ninguém da justiça estadual, desculpe, no Ministério Público Estadual, um membro do MPF. E aí, na chefia, PGR, naturalmente. Então, é bem importante perceber isso, que é uma estrutura bem mista, né, essa função, só que essa função, em primeiro grau, é dos promotores de justiça estaduais, que são designados para ficar 2 anos, né, com rodízios, ou se estiver sozinho, sempre ele, para o Ministério Público Eleitoral, como promotor eleitoral. Em segundo grau, o PRE vai ser um procurador regional eleitoral do MPF, é um cargo do MPF, que vai ser um procurador regional federal. E, em nível nacional, também apenas o PGE. Muito bem. Quais são as atribuições, então, enfim, do Ministério Público Eleitoral? Atualmente, né, do artigo 127 da Constituição e também do artigo 72 da Lei 75 de 93. Naturalmente, desde a Constituição já falava, né, que o Ministério Público é função essencial no sentido de defensor do regime democrático, tem tudo a ver com o sistema eleitoral, mas a Constituição não diz claramente, né, o que é para a função eleitoral, não tem lá no rol das atribuições, né, que pese decorrer também do 129 várias atribuições, ação penal pública, ação penal pública e outras atribuições. Mas o 72 dá uma, né, de forma genérica, muito tranquilamente, que ou seja, todos os feitos eleitorais vão ser de atribuição do Ministério Público Federal no que couber. É interessante isso aí, porque o próprio PGR, ele não está PGR porque é do Ministério Público Federal, mas sim como chefe do Ministério Público da União, por isso que ele é PGR. Assim como os promotores estaduais têm uma função federal, né, e são naquela função do Ministério Público Federal. Então, fala o 72 que compete ao Ministério Público Federal no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Então, é tranquilo isso aí, né? A função. Aí vamos lá para a prerrogativa. A prerrogativa, né, é uma coisa bem importante, que é um detalhe importante. Claro que tem intimação pessoal, o Ministério Público, em todas as instâncias tem, e ramos da Justiça vai ter direito à intimação pessoal. Só tome cuidado com um detalhe, que quando for estudar, a gente vai chegar também no momento de falar de candidatura, mas é muito comum, né, esse detalhe aqui, que é até simulado, que tem a ver com, é uma exceção à questão da intimação, porque quando tem rede de candidatura com os candidatos, o partido indica seus candidatos, e existe um edital, é publicado o edital, ele é candidato, e daí corre 5 dias para protocolar a ARC, que é a ação de impugnação de rede de candidatura.
E essa ação aí, que é muito ágil, muito rápida, de apenas 5 dias para entrar com a ação, desse edital não há uma intimação pessoal. E foi bastante, devido a bastante celeuma já, foi até simular então no TSE há mais tempo, e é pacífico, né? Que opera 5 dias, previsto no artigo 3º da Lei 6490, para o Ministério Público impugnar o registro inicia da publicação digital, caso que é excepcionada a regra que determina a sua intimação pessoal. Isso é bem interessante vocês perceberem, então, que não tem essa exceção para intimação do edital lá, do candidato, esse não tem. Todos os demais atos do processo eleitoral, naturalmente, vai ter intimação pessoal. Um paralelo também importante, só vocês perceberem também, que nós falamos, já teve blocos, né, de justiça eleitoral, dos órgãos, e teve agora o Ministério Público, só entender que se precisar advogar, naturalmente que quem tem condições vai pagar, e a grande maioria pode pagar, mas se precisasse o defensor público, né, existe uma deficiência, a defensoria pública tem uma atuação ainda muito incipiente na justiça eleitoral. Então, se precisar uma pessoa que não tem recurso para pagar, na verdade, como é da Justiça da União, o Ministério Público também é da União Eleitoral, também seria defensora pública da União, mas como ela tem, né, poucos órgãos também, acaba sendo bastante deficiente no atendimento. Então, a Lei 80 de 94 estabelece claramente que a Defensoria Pública da União atua nos estados, federais e territórios, junto à Justiça Federal, do Trabalho Eleitoral, Militar e Tribunais Superiores, instâncias administrativas, não, ou seja, se é uma Justiça da União, vai ser a DPU. A questão é que a Defensoria Pública da União devia firmar convênio com os estados, né, para que manda fazer isso, para que os defensores públicos estaduais atuassem em primeiro grau, mas isso não existe, né, não existe esse convênio. Então, na maioria dos estados, existe, na verdade, a atuação de advogados particulares e advogados dativos, né, não há uma organização. Em segundo grau, ele até tem já colocado na própria lei, né, que os defensores públicos de segundo grau, né, segunda categoria, seriam que atuariam na primeira instância, né, mas há em poucos estados, né, em poucas capitais ou poucos municípios dos estados. Então, é uma atuação muito incipiente ainda da Defensoria Pública da União na Justiça Eleitoral. Em segundo grau, no TRE, dos defensores do primeiro grau, e por último, naturalmente, né, junto ao TSE, seriam os defensores públicos federais de categoria especial. A estrutura está pronta, mas na prática a gente sabe que a atuação do DPU é realmente aos tribunais superiores, ou os TREs, basicamente, né, e alguns municípios do país que eventualmente tenham sede deles e habilitados. Em regra, é muita defensoria pública dativa que acontece. Percebam agora a aplicação, que é uma situação bem interessante, é de não só estudar o conteúdo, mas também como ela aparece nas provas. Então a gente percebe que, por exemplo, no CESP 2019, recente, o juiz, mesmo uma prova de juiz, como eu já tinha dito, o Tribunal de Justiça do Paraná, caiu uma de Ministério Público Eleitoral. Então eu falava lá, em relação ao Ministério Público Eleitoral, assinale a correta. Vejo, tal como ocorre nos juízes do TSE e dos procuradores regionais eleitorais, o mandato do procurador-geral eleitoral é de 2 anos, permitida apenas uma recondução. Olha o detalhe, realmente, o TSE e os procuradores regionais eleitorais é 2 anos mais 2, mas o PGE não é, porque é automaticamente o PGR. O PGR, segundo a Constituição, ele é admitida a recondução, não há limite de 2 mais 2 mais 2, ele pode ser indeterminado, porque é automaticamente o PGR. Então, ela está errada porque não é permitida apenas uma recondução. Na verdade, assim como a Constituição do PGR, que ele é automático, ele pode ser admitida a recondução, por tantas vezes quanto foi ele indicado e passado no Senado. Muito bem, nomeado pelo presidente. Errada A. B. Compete apenas ao Ministério Público Federal exercer junto à Justiça Eleitoral as funções do Ministério Público? Não, veja aqui o artigo 102 fala no que couber, porque existem outras atribuições também, para o Ministério Público Estadual, quando atua lá naquela função. Então, não está, de certa forma, uma redação tão clara, mas ela choca com a redação aqui do 72, que compete ao Ministério Federal no que couber. E aqui fala sempre. Então, por causa desse detalhezinho aqui, compete apenas ao Ministério Federal, acabou também estando errada. C. O procurador regional eleitoral ser designado juntamente com o seu substituto pelo procurador-geral eleitoral, até aí está certo, entre os procuradores regionais da República e no Distrito Federal, entre os procuradores vitalícios, né? Primeiro que no Distrito Federal não é procuradores da República, né? Vitalício sim. A seu critério? Não existe a seu critério, existe uma série de critérios que a própria Lei 75 estabelece lá, que o condiciona. Ele tem a liberdade de escolha dentro dos critérios estabelecidos pela lei, então também está errado. E a D, que é a correta, né? Que na defesa do regime democrático, cumpre o Ministério Público Eleitoral a proteção das eleições, contra a influência do poder econômico, contra o uso do poder político. Sim, com certeza, né? Não só isso, mas principalmente isso. Então, é a correta, a letra D. Outra que apareceu muito interessante também, do CESP, CBASP, em 2020, agora para o promotor do IPCA, mas também, como já repeti, para outros cargos também é muito cobrado, falando de novo do Ministério Público Eleitoral, dessa composição, de quem participa dele. Veja como é muito cobrado isso. A respeito dos membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e suas atribuições, considerando a matéria de sua competência originária dos órgãos da Justiça Eleitoral, em que atua, assinar é correta. O Procurador-Geral Eleitoral integra o MPF e exerce os cargos...
Procurador Geral Eleitoral é o PGR, né? Então já tem um erro aí. Exerce os encargos do Tribunal Superior Eleitoral, até seria certo, e os tribunais regionais eleitorais em casa em matéria referente à eleição de presidente, de governadores federal e de prefeito. Nunca, né? O PGR só atua lá no TSE, não atua nos TRE. Errado. B, o procurador, isso foi o... eu abri agora, o Procurador Regional Eleitoral integra o Supremo Federal, correto, e exerce os cargos suplentes dos juízes eleitorais e juntas eleitorais em caso de matéria referente às eleições estaduais, municipais e estatais. Não, o PRE atua no TRE, respectivamente. Errado, então. Letra C, o Procurador Geral Eleitoral e os Procuradores Regionais integram, respectivamente, o MPF e os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público Estaduais. Não, o Procurador Regional Eleitoral do MPF. Errado aí, exerce cargos pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSS, Tribunais Regionais Eleitorais, juízes eleitorais e juntas eleitorais em caso de matéria referente às eleições estaduais, municipais, distritais e municipais. Errado, né? Na verdade, o PGR e os procuradores o PGE é o PGR, desculpa a redundância aí, mas é. E o Procurador Regional Eleitoral é o membro do MPF. Errada, portanto, né? Respectivamente aí. D. Os promotores eleitorais integram o Ministério Público dos Estados e exercem cargos perante os eleitorais e as juntas eleitorais em caso de matéria referente às eleições municipais. Corretíssimo, letra D. Realmente o promotor estadual, que é o promotor eleitoral, e ele atua nos juízes e juntas eleitorais, que é em primeiro grau, justamente, principalmente em eleições municipais. E aí fala na letra E, que é a última, que é errada também, os Ministérios Públicos Federal, os Ministérios Públicos Estaduais podem atuar livremente como promotores eleitorais em quaisquer órgãos eleitorais, em caso de matérias referentes às eleições gerais, proporcionais e majoritárias em qualquer parte da nacional. Naturalmente, não tem essa liberdade, são pessoas designadas conforme a lei e só atuam no respectivo instância. Em primeiro grau, naturalmente, é o promotor eleitoral, que vem do Ministério Público Estadual. Em segundo grau, é o PRE, que vem do Ministério Público Federal. E em terceiro grau, no TSE, é o PGE, que é automaticamente o PGR. Percebe, então, como é bastante cobrado isso. Importante vocês dominarem essa matéria. Até a próxima. Olá, vamos para mais uma aula então de Direito Eleitoral. Meu nome é Moisés Casarotto, sou professor do SESI dessa matéria e hoje o nosso tema é realmente muito importante, direitos políticos. O próprio direito eleitoral então estuda esses direitos políticos, então sabê-los é realmente a tarefa mais importante, é um dos temas mais cobrados em provas de concurso. Todos eles com certeza vai ter questões obrigatoriamente de direitos políticos e dentro deles a gente vai estudar uma divisão muito grande entre os positivos e os negativos. Dentre os positivos, por exemplo, vão estar as condições de elegibilidade, por exemplo, que cai muito em provas, questão também de participação direta, como plebiscito, referência popular. Por outro lado, nos direitos políticos negativos vão estar a perda, suspensão de direitos políticos e o que muito cai, que é as chamadas inelegibilidades, as pessoas que são inelegíveis, seja por matéria constitucional ou por lei complementar também, que é possível. Então, os principais institutos de direito eleitoral precisam ser conhecidos para qualquer prova, né, especialmente juiz, promotor e outros cargos que cobrem essa matéria, com certeza direitos políticos e tudo que engloba esse complexo de direitos. Então, nós vamos trabalhar na aula de hoje com direitos positivos, posteriormente, naturalmente, também tem os blocos de direitos políticos negativos. Sobre isso, nós temos que entender já essa base constitucional e evoluímos também para a disciplina infraconstitucional. É uma matéria bastante desdobrada na lei, né? Vocês vão perceber que a gente já falou isso, né? A base constitucional, que dá toda a regulamentação, mas depois é regulamentado por lei, que traz mais hipóteses, traz mais situações, especificidades que também têm que ser conhecidas. Então, para facilitar, vamos compartilhar a aula de hoje aqui com vocês, um slide sobre os dispositivos, né? Que nós vamos trabalhar hoje, entendendo essa base constitucional, que vão estar especialmente no artigo 14 e 15 da Constituição, né? Lembrando que na Constituição, direitos políticos estão ainda dentro de direitos fundamentais, lá 14 a 16, né? Aqui está escrito 16, porque o 16 é de um princípio, o princípio da anualidade. Os direitos políticos em si estão no 14 e 15, as principais normas. E, naturalmente, ainda temos a Constituição, artigo 17, que é de partidos políticos. Então, nós temos poucos artigos e muito importantes, muito cobrados em provas, que eu repito, para quem quiser ler na véspera de uma prova, no resumo que antecede, né? Lendo do 14 ao 17 vai cair com certeza alguma coisa em prova, porque 14 e 15 é direitos políticos, positivos e negativos, 16 é o princípio da anualidade, né? E 17 sobre partidos políticos. Então, abarca bastante situações constitucionais, não só em provas de direito eleitoral, como em próprio direito constitucional, seguidamente cai uma questão sobre direitos políticos, dada a sua relevância. Então, para nós entendermos direitos políticos 14 e 15,
Direito político, conceitualmente, é o conjunto de normas que disciplina o exercício da soberania popular. Então, que está lá, o nascedor do artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Quando o artigo 1º, parágrafo único da Constituição inaugura a Constituição, dizendo já no seu primeiro artigo, por isso é muito importante disso, que todo o poder emana do povo que o exerce, né, por meio de seus representantes, ou diretamente os termos dessa Constituição, que é o caso, né, do plebiscito referencial popular, está dizendo aí que o Brasil, a soberania popular que o Brasil adota, então, como já no artigo 1º. Do artigo 1º é desdobrado em 14 e 15. O próprio 14 cap já diz o que é. Né? O que diz o artigo 14, que é talvez um dos artigos mais cobrados aí. O próprio caput, muito seguidamente, cai em alternativas. Né? Fala o seguinte, 14. A soberania popular, aquele que derivou lá do artigo 1º da Constituição, parágrafo único, diz, ela será exercida, e agora começam os termos técnicos e temos que conhecer. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e nos termos da lei, então a lei pode regulamentar também, né, mediante o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Então a soberania popular é exercida por vários aspectos, não é? A soberania popular não é só votar. Primeiro, o voto é sufrágio universal, voto direto, secreto e igual para todos, e mediante lei, mediante a participação diretíssima, né, de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Veja, além de que tem, inclusive, né, o artigo 14, literalmente, ele cai em muitos itens de provas, mas a gente sabe, né, que é preciso também desdobrar isso e entender o que são essas expressões. Quando fala, o primeiro dessa, talvez o nome é estranho, e é uma coisa fácil, mas pouca gente acaba se atentando, o que é sufrágio universal? Quando fala que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, e quando fala sufrágio universal, parece que é só o direito de votar. O sufrágio universal fosse só votar. E não, sufrágio universal, tecnicamente, né, pela doutrina, por tudo, é o direito subjetivo de votar e ser votado. Sufrágio universal é o direito de votar e ser votado. Né? Claro que cumpre os requisitos, com a Constituição, com a lei, mas é universal, não é e ao contrário, seria um sufrágio restrito, ou um sufrágio, eventualmente, alguns chamam censitário, mas o sufrágio restrito, que seria algumas parcelas específicas, né, indicadas ou selecionadas da população, como ocorre, já ocorreu no Brasil em algumas épocas, antigas, mas agora, por muito tempo já não acontece mais isso, alguns países que têm um sufrágio restrito, mas o sufrágio universal é que todas as pessoas que cumprem os requisitos constitucionais e legais podem votar e ser votados. Então, o sufrágio universal tem essa amplitude. Cuidem que muitas provas associam o sufrágio universal com a possibilidade apenas de votar. E não é. Sufrágio universal é dia de votar e ser votado. Depois, o próprio 14 fala, né, o sufrágio universal, e depois, voto direto. Voto direto é sem intermediários. Nós votamos diretamente nos nossos representantes, na democracia indireta que nós exercemos, dessa forma, quando eles depois fazem as leis, ou diretamente quando for o plebiscito referência popular. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que se votam em delegados representam depois lá na eleição para presidente, ou de outros países que têm outras modalidades, mas no Brasil, inclusive, esse direito do voto direto, secreto universal, né, para todo mundo, da forma como está colocado. Lembre-se, né, cláusula pétala no artigo 14, 60, parágrafo 4 da Constituição, né? Então, é o voto direto, sem intermediários. Mas temos que lembrar da exceção, porque não raras vezes a prova cobra exceção. Existe alguma exceção de que no Brasil possa, então, ter uma eleição para algum cargo que é disputado por eleição, que não seja voto direto da população? Sim. A própria Constituição, no artigo 81, parágrafo 1º, fala, né, que quando o cargo de presidente e vice-presidente da República vagarem, os dois, né, nos 2 primeiros anos do mandato de 4 anos, nos 2 primeiros anos do mandato, haverá uma nova eleição e toda a população vai votar. Agora, se for nos últimos 2 anos, então 3º e 4º ano do mandato, a eleição será indireta através do Congresso Nacional. Tá? Isso está dito para presidente. Então, a discussão foi pacificado que, na verdade, governador, prefeito, outras situações, não. Agora, lembrem também que tem que vagar o presidente e o vice, né? Tem que vagar os dois, e não importa a cadeia sucessória, porque o presidente vagou o presidente e assume o vice, né? Naturalmente, por tempo, mandato tampão que faltar. Não precisa fazer uma nova eleição, apenas se faltar também o vice, porque daí, naturalmente, aquela cadeia sucessória, o presidente do Senado, primeiro o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado, que é na linha sucessória, e também está no artigo 81, e isso é só do Legislativo, quando exerce o Executivo, é só temporariamente, né? Na linha sucessória vai lá o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, e por último ainda ministro do Supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Você não tem nesses cargos aí que só vem substituindo provisoriamente, você tem que obrigatoriamente fazer eleição. Agora, vice-presidente não, quando falta o presidente por morte, renúncia,
impeachment ou qualquer outra situação, o vice assume. Faltando o vice, aí sim que é convocado nova eleição. Aí nos 2 primeiros anos do mandato do presidente seria direta por todo mundo e nos 2 últimos anos do mandato indireta pelo Congresso Nacional. Então, cuidar que então nós temos o primeiro elemento, que é sufrágio universal, o direito de votar e ser votado, ok? O voto direto, sim, todo mundo vota diretamente nos nossos mandatários, né? Mas temos uma exceção muito grande na própria Constituição. Terceiro elemento, que é o voto secreto, né? Óbvio, todo mundo sabe o sigilo da voto lá na urna, a urna é protegida, você na hora do voto só você, né? E não pode divulgar. Inclusive, é interessante isso aí que a gente fala voto secreto, é o sigilo na votação, inclusive para o eleitor. O próprio eleitor, o voto sigilo, sim, é engraçado a gente falar isso, mas é importante. O eleitor, claro que for, ele pode falar antes, durante da eleição, né? Ele vai falar, votei em tal pessoa, não votei, isso não é problema ele falar, mas a questão é na hora do voto. O voto, no momento que ele está lá na urna, ele não pode, ninguém está junto com ele, a não ser quando é ajudado que a eleição permite, por uma necessidade especial ou por uma situação autorizada por lei. Fora isso, ele é sigiloso, não pode divulgar. Podem perceber que quando a própria imprensa acompanha a votação de alguém, nunca está lá na urna vendo ele digitar, né? Outra coisa mais importante ainda que foi decorrente disso, não pode levar a cabine de votação também, celular, máquina fotográfica, não pode, tem que ficar retido nos mesários, porque ele não pode registrar o voto é sigiloso, assim como também na votação agora no julgamento do STF, que considerou inconstitucional o voto impresso, o principal argumento era o sigilo do voto, não se pode dar para o eleitor levar embora o comprovante do voto que fez, muito menos deixar só apenas na urna, né? O principal argumento é a questão do sigilo do voto da proibição do voto impresso, somado naturalmente à ausência de qualquer fraude contundente ou provada desde que foi implantada no final da década de 90 o voto eletrônico, né? Por mais que isso seja uma discussão hoje. Então, o voto secreto é interessante, que parece de pouco conteúdo, mas o voto é secreto, inclusive para o próprio eleitor, porque ele, no momento da votação, ele não pode, né, gravar seu voto, fazer seu voto ou mostrar seu voto. No momento da votação, é ele apenas e a urna, e por isso tem essa especificidade. Depois, também, o voto tem que ser com igual valor para todos. Atualmente, cada voto representa apenas um, que pese ser uma coisa muito elementar, mas isso foi importante botar, porque já tinha voto, né, um voto censitário, um voto diferente, no Brasil já vigia em outras épocas, né, de ter pesos distintos para determinadas pessoas que votam. Então, naturalmente, que é voto igual para todos, né? Seja o voto do presidente da República, seja o voto meu, seja o voto seu, qualquer pessoa, naturalmente é um, sem problema nenhum. E aí a Constituição segue dizendo, então, como soberania popular, nós temos sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, o voto direto, sem intermediário, salvo a exceção da Constituição. Nós temos o voto secreto, inclusive o próprio eleitor que não pode, no momento da votação, mostrar em quem está votando. E também temos o voto igual para todos. Só que, além disso, nós temos a forma, que é a participação direta, né? Quando a gente permite o plebiscito, referendo e iniciativa popular. O importante no plebiscito, no referendo e iniciativa popular, é não se contentar, quem estuda, né, para essas provas, ficar só no conteúdo constitucional, porque ele é regulamentado na lei. E tem essa lei, a lei 9.709, que traz várias hipóteses e regulamentações que são cobradas e muito cobradas em provas. Então, quando fala em plebiscito e referendo, nós temos que ir para essa lei, que é uma lei pequena e vale a pena ler, muito importante para provas, e perceberão quando eu responder questões, como são cobradas internamente a regulamentação dessas hipóteses de participação direta. Quando fala plebiscito e referendo, o que é isso? São consultas para deliberar sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativo ou administrativo. Olha que interessante. Então, tem que ter acentuada relevância, tem que ser de matéria constitucional e legislativa ou administrativa. Sobre esse aspecto, inclusive, várias questões só bota uma, por exemplo, só bota legislativo ou administrativo e submeter as duas, uma ou outra, né? Muito importante. E também, quando fala em iniciativa popular, é bom conhecer, né, que é para propor projetos de leis. A gente está acostumado sempre do projeto de lei federal, né, aquele 1% da população distribuído nos estados, mas olha que interessante. E é importantíssimo lembrar disso, que na Constituição, inclusive, é previsto a iniciativa popular para leis municipais, no artigo 29, inciso 13º, nós temos que vê-lo, vamos ver na sequência. Como é que é a questão estadual, proposta de leis estaduais, e também de nacionais, está naturalmente o bastante conhecido, com certeza, pelo direito constitucional do 61, parágrafo 2º. Então, vamos, o que mais é cobrado? Tem essa lei que eu acabei de falar para vocês, a 9.709, é uma lei pequena, naturalmente não podemos aqui desdobrar toda ela, mas o que é mais cobrado, mais importante saber, pelo menos isso, é o mínimo, né, indo para a legislação infraconstitucional. Quando fala em plebiscito, todo mundo sabe que o plebiscito vem antes, aquilo que é feito antes do próprio ato, né, o plebiscito é antes e o referendo daquilo que já foi feito, é posterior, é bem fácil isso, você já sabe. É consulta para deliberar sobre atos legislativos ou administrativos.
e de acentuada relevância e de natureza constitucional. Então, tem dois alternativos, que é legislativo e administrativo, mas tem que ser de acentuada relevância e de natureza constitucional. O artigo 3º é importante quem convoca, tá? Nas questões de relevância nacional, a competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, no caso, o parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição, que, na verdade, quem convoca a plebiscito é o Congresso Nacional, está nos artigos lá correspondentes na Constituição. O plebiscito, e o outro que fala é dos outros parágrafo 3º, é para convocar, na verdade, aqueles para criação do Estado, também depois fala no parágrafo para criação de município, que diz lá quem convoca, tá? O plebiscito e o referendo são convocados diretamente por decreto legislativo, então não há precisa sanção presidencial, decreto legislativo, por proposta de 1/3 no mínimo dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, em conformidade com essa lei. Então, quem propõe esse decreto legislativo para fazer é 1/3 no mínimo de qualquer das casas do Congresso Nacional, ou pode ser só da Câmara dos Deputados ou só do Senado Federal. 6. Nas demais questões de competência dos estados, do DF, dos municípios, o plebiscito e os referendos são convocados de conformidade com a respectiva Constituição Estadual ou na lei orgânica. Então, na verdade, a convocação no âmbito nacional está prevista na Lei 9.709, que é o Congresso Nacional que convoca, né, através do decreto legislativo, e, né, tanto faz a competência do outro. Quem convoca é sempre o Congresso Nacional, conforme, inclusive, nos artigos da Constituição lá, do artigo 44 em diante, perceberemos os incisos lá das competências privativas, tranquilo lá do Congresso Nacional, 49, percebeu, 48, 49 fala do Congresso Nacional. Mas, em cada estado e município, daí a respectiva Constituição Estadual ou a lei orgânica. Uma coisa que é muito cobrada em prova é o artigo 8º, tá? É o artigo 8º que fala, aprovado o ato convocatório, o presidente do Congresso Nacional, então quem aprova sempre o presidente do Congresso Nacional, né, que vai fazer a ciência, né, aprova o Congresso Nacional sempre através do decreto legislativo. E é aprovado o presidente do Congresso Nacional, que automaticamente, né, o presidente do Senado, dá a ciência à justiça eleitoral, ele dá a ciência para a justiça eleitoral. Ele não passa para o Supremo, ele passa para a justiça eleitoral direto. A quem incumbirá, então, a justiça eleitoral, só foi convocar a justiça eleitoral, nos limites da circunscrição, vai determinar o quê? A fixação da data da consulta, tornar pública a sede respectiva, agora naturalmente é na urna, né, o que vai ser votado, a expressão das instruções para a ação do plebiscito, eles por resolução fazem instruções do plebiscito, assegurar a gratuidade dos meios de comunicação de massa, de concessão a serviço público para fazer propaganda em rádio e TV, aos partidos políticos e frentes partidos superpartidários organizados do Estado Civil, em torno da questão da matéria, muito interessante que teve, por exemplo, o referendo das armas, né? Então tinha os pró-armas e quem era contra as armas que fazia a sua, então é uma camada superpartidária, né? Também para divulgação dos seus postulados frentes sobre o tema. Então é bem interessante perceber que quem avisa, quem dá ciência à justiça eleitoral que vai ter referendo do plebiscito é o presidente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova pelo decreto legislativo, o presidente do Congresso Nacional comunica a Justiça Eleitoral, perceba aí, Justiça Eleitoral, não comunica o Senado, não comunica o STF, não comunica ninguém, é a Justiça Eleitoral, ao TSE, e o TSE, naturalmente, ou o TRS, é um âmbito estadual, né, nos limites da sua circunscrição, dos que fala isso, aí fixa todos, desde a data, a regulamentação, o que vai ser votado, o espaço para cada um falar, é muito interessante, isso cai muito em prova, esse detalhe. Ok? E aí, encerramos esse primeiro bloco sobre direitos políticos do artigo 14 caput, que é fundamental conhecer nesse tipo de prova. Até o próximo bloco. Vamos então para a segunda parte da aula de direitos políticos, que são tão importantes para as provas que vamos enfrentar. Direitos políticos, então, a gente já na primeira parte dessa aula já vimos sobre o 14 caput, né, com todas as suas expressões. Já aprofundamos também o plebiscito e o referendo, né, inclusive na matéria infraconstitucional. E para finalizar no 14, temos que falar da iniciativa popular, porque a iniciativa popular está prevista na Constituição, né, como uma das formas de soberania popular lá, a última delas de forma de participação direta, além do plebiscito e referendo. Mas a iniciativa popular é importante dessa série constitucional lembrar de quais são essas previsões para as leis municipais, para as estaduais e para as leis nacionais. O artigo 29, inciso 13º, já deixa muito claro que a iniciativa popular e o projeto de leis de interesse específico do município, da cidade ou do bairro, será feita através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então já dá até o índice, 5% do eleitorado, não é da população, é do eleitorado, 5% dos eleitores. Então no município pequeno ou médio nem é muitas pessoas assim, imagina uma cidade então aí de 10 mil pessoas, né? Já fica bem mais fácil para pôr uma lei, ou 20 mil pessoas, ainda é um número baixo, né? Imagina lá em São Paulo 10 mil pessoas, né? 10% é 1.000,
5% é 500. 500 pessoas, assinatura de 500 pessoas já seria possível propor uma lei municipal, o que é um mecanismo ainda pouco utilizado no Brasil, mas de muita força, né? Imagina um município menor ainda, como tem no país, né? Municípios pequenos com 4, 5 mil eleitores, é um número muito baixo de pessoas para propor uma lei municipal. Um mecanismo que podia ser bastante fomentado. Mas vamos mais, além das propostas de lei municipal que a Constituição estabelece, ela fala de lei estadual, só que a lei estadual, ela delega, deixa para, não dá o índice, mas deixa para a respectiva lei estadual. Então fala no 27, parágrafo 4º da Constituição Federal, que a lei disporá sobre a iniciativa do popular no processo legislativo estadual. Então, cada estado define como é que vai ser a sua proposta de lei estadual. Normalmente, quando falou até a lei aí, no sentido genérico, as próprias constituições estaduais de cada estado acabam estabelecendo a própria Constituição estadual. Ou também pode ser por lei, né? Então, as leis, ou a Constituição estadual ou as leis estaduais podem estabelecer qual é a forma de propor leis nos seus estados. O que, em regra, vai ser muito parecido talvez com as nacionais, mas não dá como aqui bater o martelo e dizer como é que é genericamente em todos os estados, porque todo estado aqui, a Constituição privilegiou a autonomia do estado de fazer essa situação, em que pese não ter privilegiado a autonomia do município, já estabeleceu o índice de pelo menos 5, claro que a lei pode estabelecer mais, porque falou pelo menos 5 na lei municipal, mas aqui, para o estado, deixou para que cada estado, então, faça a sua regulamentação. Tá? Então, não trouxe. O que talvez seja mais relevante, é o que é mais cobrado, é justamente o 60 parágrafo 2º, porque são vários índices e acaba sendo muito cobrado em provas. Que a iniciativa popular, né, de nível nacional, pelo menos, né, de leis federais, no 60 parágrafo 2º, fala o seguinte: a iniciativa popular poderá ser exercida de representação à Câmara dos Deputados, então começa na Câmara dos Deputados, representando o povo, naturalmente, né? Então, o detalhe, não começa no Senado, com as provas, pode botar que começa no Senado. Quando tem uma proposta de iniciativa popular, é apresentada à Câmara dos Deputados. Também não é ao Congresso Nacional, ou qualquer de suas casas. Ele é apresentado à Câmara dos Deputados de projeto subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado, né, que é até fácil de declarar, que é 1%. Então, se apresenta o projeto de lei nacional, né, de lei federal, ao Congresso, à Câmara dos Deputados, né, com no mínimo 1% do eleitorado, naturalmente não da população, do eleitorado, de eleitores, né, e aí vem os detalhes, né, mas tem que ser isso distribuído em pelo menos 5 estados, né, 5 estados. Tem uma única coisa que dá para lembrar e ajudar, que é 5% do lado do município, da população aqui, ficou 5 por 5, pelo menos 5 estados, né? Com não menos de 0,3% de eleitores em cada um deles. Então, exigem no mínimo 5 dentro de 5 estados e mais em 0,3% em cada um deles, né? Pode até ter mais nos outros atualmente, mas no mínimo isso em cada um. Não pode ser 2 décimos, 1 décimo em cada um deles. Então, tem que cuidar com esta conta aí sobre o total. Então, é bem importante lembrar, né? São índices, mas agora já fica um pouco mais fácil com essa repetição, e com certeza já leio, vou continuar lendo, é que para a iniciativa popular em âmbito nacional, você tem que apresentar na Câmara dos Deputados, esse é o primeiro detalhe importante. Segundo, tem que ser subscrito pelo 1% do eleitorado, não população, e tem que ser pelo menos em 5 estados, e cada um deles não menos que 0,3% de eleitores em cada um deles, o que é muito importante e muito relevante. Então, por isso a gente fecha o artigo 14 caput, né, que fala da soberania popular, e trabalhamos, né, na parte 1 e parte 2 aqui, com todo o 14 caput, que fala sobre a soberania popular, isso é exercida pelo sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, pelo voto direto, as pessoas salvo a exceção da Constituição, do artigo 81, parágrafo 1º, secreto, inclusive o próprio eleitor, que não pode mostrar como está votando, com igual valor para todos os votos, e mediante a lei, mediante o plebiscito, que falamos, referendo e iniciativa popular, que acabamos de falar em âmbito nacional, estadual e municipal. Muito bem, agora vamos para a divisão clássica e importantíssima dos direitos políticos, são muito cobrados, inclusive, em provas, como eu já afirmei várias vezes, né? Porque ele tem um desdobramento doutrinário, né, e jurisprudencial muito grande, que quando fala de positivo e negativo, e eventualmente a troca de localização de um deles acaba confundindo. Não, raramente as provas começam algum enunciado falando sobre direitos positivos, negativos. Nós temos que ter muita clareza sobre quais são eles, os positivos e negativos, especialmente um deles que acaba confundindo um pouco quando logo mostrei a vocês. Então, a classificação tradicional e muito utilizada por toda a doutrina, a própria jurisprudência reflete isso em alguns acordos e falam, né, que, primeiro, então, o direito político tem duas divisões. Primeiro, o direito político positivo, aqueles que possibilitam a participação, e o direito político negativo, aqueles que impedem a participação. O que é importante? Entender que o direito político positivo, que nós acabamos de falar até do sufrágio universal na parte 1 da aula, é o direito de votar e ser votado, e aqui está desdobrado, então. O direito positivo, que possibilita a participação, é o direito de votar e ser votado. O grande detalhe é o nome disso.
O direito de votar se chama capacidade eleitoral ativa. Uns até falam cidadania ativa, né? Cidadania estrito senso de quem pode votar. Cidadania todo mundo tem uma pessoa de 1 ano, 2 anos. Agora, cidadania estrito senso, que é aquele direito de ser cidadania de votar, é só para quem é eleitor. Então, o direito de votar se chama capacidade eleitoral ativa, até que é fácil, né, de dizer. É fácil. E o direito de ser votado, a pessoa de ser votada, que vão ser as condições de elegibilidade, se chama capacidade eleitoral passiva. Tome muito cuidado com capacidade eleitoral passiva, porque como é capacidade eleitoral passiva, que é de receber voto, né, parece, há uma tendência da gente pensar que é um direito negativo, não é. E isso as provas exploram muito bem. Ao colocar o direito de ser votado, né, de capacidade passiva, aí diz assim, um dos aspectos do direito eleitoral, do direito político negativo. E aí até parece associar. Não é. A capacidade eleitoral passiva é direito político positivo, né? Porque como tem capacidade eleitoral ativa e tem a passiva, parece, né, que só ativa participar e que seria positivo, né? Porque ativo e positivo acaba tendo uma ligação maior, mas não é. Tome muito cuidado com esse detalhe, né? Que direito político positivo, aqueles que permitem a participação, nós temos a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, mas também a capacidade eleitoral passiva, ou cidadania passiva, que é o direito de ser votado. Isso é um direito político positivo, tá? E em outro bloco, grande bloco, nós temos sim os direitos políticos negativos. Negativos são esses que impedem a participação. Você está proibido de participar. Em que pese você tem os requisitos lá legais, mas nesse aspecto você vai estar proibido. Por quê? Porque você tem dois aspectos. Dentro deles aí negativos, a privação, como gênero privação. Dentro da privação de direitos políticos você tem a perda, suspensão de direitos políticos, perda mais jogador, suspensão. E nós temos também as chamadas causas de inegibilidade, as famosas hipóteses de inegibilidade, que estão algumas na Constituição e outras na Lei 6490, que são uma série de hipóteses que a pessoa não pode concorrer. Então percebam bem esses dois grandes blocos, positivo, que é a cidadania ativa e a passiva, e o direito negativo, que dentro dele está a perda e a suspensão e as inelegibilidades. Não confundam, faça aí, escreva em algum lugar, gravem muito isso, porque isso, não raras vezes as provas trabalham com essa nomenclatura e pode levar algum erro de vocês, tá bom? Vamos então explorar e aprofundar que é muito cobrado o direito político positivo e o direito político negativo. No positivo, aquele que possibilita a participação, né, está o direito de votar, o chamado capacidade ativa ou cidadania ativa. E é basicamente para isso o direito de votar exige o alistamento eleitoral. A pessoa se registrar, se cadastrar como eleitor e ter o título eleitoral. Não só fisicamente, né, mas ser eleitor cadastrado, né? E aí, sobre o alistamento e o voto, e aí o detalhe importante, né? Sobre o direito de votar, eu tenho que me alistar para votar. E é interessante que o 14, parágrafo 1º e 2º tratam disso. 14, parágrafo 1º da Constituição, fala o alistamento e o voto. Então perceba, no 14, parágrafo 1º, quando fala, não fala o alistamento é obrigatório, nem fala o voto é obrigatório, fala o alistamento e o voto. Então é uma análise das duas coisas. Tanto o alistamento ser eleitor, como sendo eleitor, o voto dele, né, são 14, parágrafo 1º, inciso 1, é obrigatório para maior de 18, uma expressão todo mundo sabe, acima de 18 anos é obrigatório o voto. O voto, não, o alistamento e o voto. Olha o detalhe. Tá? O alistamento e o voto. Então, quem tem mais de 18 anos, a regra geral é que tem que se alistar como eleitor e também é obrigatório o seu voto, sob pena das consequências que vai ter lá, de acordo com as resoluções do Código Eleitoral, a gente vai trabalhar oportunamente. E é facultativo, inciso 2, é facultativo para quem? Para quem quer facultativo. O voto, não. O alistamento, ou seja, ser ou não ser eleitor, e sendo eleitor, votar ou não, é facultativo. Para o analfabeto, a pessoa que não sabe ler e escrever, é facultativo, ela não é obrigada a ter título e não é obrigada a votar. E os maiores de 70, e aí o grande detalhe, 70, né? 70. Tome cuidado, que é muito comum a gente associar com o Estatuto do Idoso, e aí você lembra lá, né, que é idoso a partir dos 60 anos, né? E aí a prova vai trabalhar eventualmente com isso, e não é 60, é 70, né? É facultativo, então, para analfabeto, maior de 70 e entre 16 e 18, que é muito conhecido também de vocês. 16 e 18 anos é facultativo. O voto, não. O alistamento, que se alista se quiser. E mesmo alistado, se vai votar ou não, é facultativo. E é bem importante isso porque essas três hipóteses, o analfabeto, maior de 70 e de 16 a 18, é facultativo. Então ele faz o título se quiser. Agora, não fez o título, obviamente não vai votar, não é nem eleitor. Agora, se fez o título e é obrigatório daí votar, não. Perceba que o caput, né, que nós falamos do 14, parágrafo 1º, não é caput, né, o parágrafo 1º fala que o alistamento e o voto são. Se falou facultativo, é as duas coisas. Tendo alistamento, mesmo não votando, não é obrigatório, é facultativo. Então, o analfabeto, maior de 70 ou maior de 16 e menos de 18, que se alistou, né, nesse período aí,
enquanto analfabeto, ou depois de 70, ou 16 a 18, ele não é obrigado a votar. Não vai surgir absolutamente nada para ele, nenhuma sanção para ele, nada de penalidade ou qualquer restrição por ele não ter votado, porque não só o alistamento, mas o próprio voto também é facultativo. Então, uma pessoa que é analfabeta, né, tem 35 anos, nunca fez título e nunca votou atualmente, não tem problema nenhum, é facultativo. Agora, com 35, ele fez o título. Só que tem 50 anos e nunca votou, não tem problema nenhum, ele pode passar a vida inteira sem votar. É facultativo também o voto dele, não há restrição alguma. Mas a Constituição foi além, no 14, parágrafo 2º, falou quem é vedado, quem é proibido, né? Quem é proibido. Se o 1 é obrigatório, maior de 18, e é facultativo para analfabeto, maior de 70 e 16 a 18, ele falou algumas pessoas que são vedadas. Quem é vedado se alistar? Então, não pode alistar-se como eleitores e, portanto, também não vão votar, né? Os estrangeiros, naturalmente, né? Porque o direito de votar e ser votado é um aspecto da nacionalidade, né? Do nacional, de participar da vida política do seu país. Então, o estrangeiro não pode. E durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Os conscritos são aquelas pessoas que vão prestar o serviço militar obrigatório e, portanto, a Constituição optou por não deixá-los votar. Uma opção política, não teria muita justificativa, entender por isso, mas foi o legislador constitucional originário que já estabeleceu. Então, não é vedado para quem? Para estrangeiro e para conscrito. A grande novidade é se tem alguma exceção disso. Qual seria a exceção? Será que tem alguma pessoa que está nessa classe que poderia se alistar, né? Dois detalhes, né? Primeiro, o estrangeiro. O estrangeiro nenhum pode, salvo um, vai ter uma exceção do chamado quase nacional, o português, do 12, parágrafo 1º da Constituição, que fala que o português ele pode exercer o direito político, na verdade, pelo estudo da reciprocidade com Portugal, tanto o brasileiro lá como o português aqui, se aplicado ao Estatuto da Reciprocidade que existe e está em vigor, sim, ele pode exercer direitos políticos aqui. Então, um estrangeiro, né, em regra não pode, mas o português do 12 parágrafo 1º pode, é admitido ser eleitor, inclusive perceberam também, depois eu vou comentar isso, inclusive ser votado quando chegar lá nas condições de elegibilidade. Interessante, salvo alguns cargos que é brasileiro nato. Tá? Mas vamos lá. Então, a exceção é o chamado português do 12 parágrafo 1º, que é o chamado quase nacional. Se esse português ele está no Brasil e exerce a cidadania eleitoral brasileira, né, pelo Estatuto da Reciprocidade, ele pode sim alistar-se como eleitor. É muito interessante isso aí. E vedado é para conscrito. Veja que militar é só durante o serviço militar obrigatório, que ele pode dar depois dos 8 anos. Não como militar normal, militar da ativa, normal, ou já dado baixa, ele é eleitor normalmente, né? Tranquilo. Muito cuidado com esse detalhe. E aí nós chegamos para o segundo aspecto, né, do direito político positivo, que é possibilitar a participação, que é o direito de ser votado. Tá? O direito de ser votado é a chamada capacidade eleitoral passiva ou cidadania passiva, que são, a Constituição trata isso, né, tecnicamente, de condições de elegibilidade. As condições que devem estar presentes no artigo 14, parágrafo 3º, desculpa, eu tenho um erro de grafia só no escrito aí, 14, parágrafo 3º da Constituição, e aqui está certo embaixo, quando eu citei a Constituição, 14, parágrafo 3º da Constituição, são as condições de elegibilidade na forma da lei. Então, o direito político positivo tem um primeiro aspecto, o direito de votar, que nós temos o direito de votar, né, o alistamento de voto, temos os obrigatórios, os facultativos e os vedados, e nós temos o direito de ser votado, que é a capacidade eleitoral passiva, ou também chamada condições de elegibilidade. Com certeza, é uma das matérias que mais cai em prova, né? São esses dois aspectos aí, capacidade ativa do ponto de vista, capacidade passiva de receber votos. Veja como é importante não confundir, né? Condições de elegibilidade é capacidade eleitoral passiva de receber votos, que na próxima parte da aula trabalharemos com cada uma delas. Até a próxima. Olá, vamos então para a nossa terceira parte da aula de direitos políticos positivos. Nós já trabalhamos, né, é bem importante perceber que o direito positivo tem dois aspectos, o direito de votar, né, que é o ativo, capacidade eleitoral ativa, e o direito de ser votado, que é a capacidade eleitoral passiva, ou também chamado de condições de elegibilidade. Então, temos que nessa terceira parte aprofundar justamente os direitos políticos positivos no seu aspecto de capacidade de ser votado, né, possibilidade de ser votado, que é justamente o direito de ser votado, como também chamado capacidade eleitoral passiva ou cidadania passiva. Isso aí tem nome, né? Chama-se condições de elegibilidade, está no 14, parágrafo 3º da Constituição, que fala literalmente, no 14, parágrafo 3º, que é o que nós falamos na parte anterior, fala o seguinte: as condições de elegibilidade na forma da lei. São condições de elegibilidade na forma da lei. Portanto, se é na forma da lei, a lei pode regulamentar. Que não é uma situação meramente constitucional e acabada. Você tem uma regulamentação, sim, infraconstitucional,
que pode estabelecer detalhes, especificidades ou até requisitos. Então, quais são as condições de elegibilidade? Artigo 14, parágrafo 3º. 1. Nacionalidade brasileira. Não falou brasileira nata, tá? Brasileira, nato naturalizado, portanto. Pleno exercício de direitos políticos. Você não pode ter restrição ao exercício de direitos políticos. Alistamento eleitoral. Você tem que ser eleitor, naturalmente, né? Mas vai ter algumas especificidades também. Domicílio eleitoral na circunscrição. Então, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. O que significa isso? Filiação partidária. No Brasil, tem o monopólio das candidaturas dos partidos políticos. Não tem como ser candidato sem passar por partidos. Então, filiação partidária. E também condição de elegibilidade, a idade mínima. Idade mínima fala de 35 para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador, vice-governador do estado de DF. 21 anos para deputado federal, deputado estadual distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Até então, por contrabando aí que na carga eletiva, que impede na Constituição, não implementada até hoje, juiz de paz, né? Lá do artigo 98 da Constituição, pouca gente lembra dele, né? E 18 anos para vereador. Vamos estudar cada um deles pormenorizadamente, porque as provas não se restringem apenas a copiar a Constituição, com base nos artigos da Constituição, porque há uma regulamentação. Então, vamos trabalhar com cada uma dessas situações. Então, essa condição de elegibilidade regulamentada na Constituição, primeiro tem que ter nacionalidade brasileira. Qual é a regra, então? A regra tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme o artigo 12, 1 e 2 da Constituição. Então, qualquer brasileiro nato ou naturalizado pode ser candidato. Né? Mas tem exceção? Tem exceção. Primeiro que estrangeiro, naturalmente, que não pode, mas tem uma exceção. A gente tem que lembrar sempre do português do 12, parágrafo 1º. O 12, parágrafo 1º da Constituição dá, pela aplicação da questão da igualdade, a possibilidade de português exercer o direito político aqui. Então, o português pode ser candidato aqui. Só tomem cuidado, né, que dentro dessa exceção, que até que um português pode exercer aqui, para presidente, ou mesmo naturalizado, né, para presidente, vice-presidente, é só brasileiro nato. O artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1, quando está tudo nacionalidade na Constituição, colocou no 12, parágrafo 3º, nesse inciso, que é só brasileiro nato, né, presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. E aí vai uma grande cuidado aí. Por quê? Então, a regra é que qualquer brasileiro nato naturalizado pode ser candidato, salvo um estrangeiro que é o português, ok? Né? Mas tem que cuidar que, para alguns cargos, só pode ser brasileiro nato candidato. Para qual cargo? Presidente e vice-presidente. Por que é cuidar? Os cargos eletivos. Porque as demais hipóteses, que até tem mais de 2 para o terceiro, mas, por exemplo, é presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Então, significa que um brasileiro naturalizado pode ser candidato a deputado, né, a senador, ele só não pode, lá estando, virar presidente do Senado ou presidente da Câmara dos Deputados. Então, toma cuidado, que a Constituição só veda um brasileiro naturalizado ser candidato para presidente ou para governador, presidente e vice-presidente. Significa que pode ser para prefeito, para governador, para deputado estadual, deputado federal, vereador, pode para Senado, pode para Câmara dos Deputados. O único cargo que não pode, presidente e vice-presidente da República. Porque mesmo o Senado, Câmara dos Deputados, ele pode ser candidato, esse brasileiro naturalizado. Só o que acontece, e estando lá, ele não pode virar presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Por que essa restrição? É justamente para proteger a cadeia social do presidente da República. O presidente da República, na falta dele, vice-presidente na falta dele, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e depois o presidente do STF, que também está nas hipóteses do 12 para o terceiro, sendo Supremo também ser uma das hipóteses de ser brasileiro nato. Então, perceba essa especificidade muito importante, vocês devem ficar atentos para as provas, tá? Então, a regra básica tem que ser brasileiro nato naturalizado, com uma exceção. Na verdade, duas, né? A primeira exceção que o português, em tese, pode, né? Você tem o Estatuto da Reciprocidade de exercer direitos políticos aqui, como se fosse um brasileiro naturalizado. Porque a outra exceção grandíssima é que, para cargo de presidente e vice-presidente, só brasileiro nato. Tomem cuidado, muito cuidado, que inclusive deputados e senadores podem ser candidatos, e só não pode lá dentro virar presidente dessas instituições. Muito bem. A segunda hipótese é de condição de elegibilidade, além da nacionalidade brasileira, é ter pleno exercício dos direitos políticos. Significa que não pode ter nenhuma restrição legal para esse exercício. Ele precisa ter a chamada quitação eleitoral. A pessoa tem que estar quites com a justiça eleitoral, que tem aquela certidão, né, que está quites com a justiça eleitoral. Por quê? Isso existem algumas controvérsias sobre o que amplitude tinha isso. A própria lei veio sanar o artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, que foi mudada até recentemente, essa redação, dizendo que o que significa, que abrange esse pleno exercício direitos políticos. Fala o seguinte, artigo 11, parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrange exclusivamente a plenitude dos direitos políticos, nós até vamos estudar, como tem pensão, a plenitude dos direitos políticos, né? O regular exercício do voto, ou seja, tem que ter votado nas eleições, não tem que ter aquelas faltas, não sei se for justificado. O atendimento a convocações do justiça eleitoral para auxiliar os trabalhos, né?
que é muito comum os mesários, né, ou convocações para trabalhar nas eleições, ele tem que ter atendido, né, relativos ao pleito. A inexistência de multas aplicadas, né, em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remitido, ou seja, você já pagou, né, você já pagou, você extinguiu, mas ele não pode ter uma multa, não paga. Ou seja, quando tem uma multa aplicada em caráter definitivo, né, e que isso não foi pago, né, ele não tem quitação eleitoral, portanto, ele não está no pleno exercício de direitos políticos, ele não pode ser candidato, porque ele não cumpre os requisitos da condição de elegibilidade do inciso 2º, né? E por último também a apresentação de contas de campanha. E ao detalhe a palavra apresentação. Apresentação. Isso já deu uma celeuma muito grande de discussão, por isso eu até complementei, né? Duas súmulas do Supremo tratam disso, porque todo mundo que é candidato, faz campanha, ao final da campanha, 30 dias depois, tem que apresentar a prestação de contas que é julgada, que é aprovada com ressalva, tudo bem. Mas olha o que é requisito para ter a quitação. Tem que ter a apresentação. Não fala se foi aprovado, desaprovado, não tem que ter requisito nenhum. Mas foi bastante discutido já, a doutrina de jurisprudência, a ponto do TSE ter que sumular. Muito importantes essas súmulas para as provas. Súmula 57 fala: a apresentações de campanha, a apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral nos termos da nova redação, conforme do artigo 11, parágrafo 7 da Lei 9.504, pela Lei 12.034, 2009. Então, 2009 colocou essa redação aí da lei, né? Então, basta a apresentação. Terminou a campanha, apresentou as contas, disse lá o que arrecadou, o que gastou, não importa se é aprovado, desaprovado, né? Ele já tem a quitação eleitoral. Tá? É ruim isso, não devia ser dessa forma, né? Mas é isso que a lei prevê, né? A própria súmula 42 confirma isso de forma muito clara, até botei fora da ordem numérica, né? Botei 1057 depois do 42 para vocês entenderem. Então, basta a apresentação. O 42 confirma isso porque fala: a decisão, o súmula 42 do Supremo, a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter certidão de quitação eleitoral durante o período do curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos após esse período até a data de efetiva prestação de contas. Ou seja, se a pessoa foi intimada lá e não prestou contas, ele foi julgada não prestada, tem que ter esse julgamento não prestado, ele fica sem ter quitação eleitoral pelos 4 anos seguintes do mandato que ele seria. Mesmo que nesse período ele é presente, lá no 3º ano ele é presente. Aqueles 4 anos ele não tem quitação eleitoral. E se ele ficar 5, 6, 7, 8 anos, enquanto durar a sua omissão. Tá? Então, enquanto não apresentar, ele não está quites. Então, mesmo que ele apresente, foi julgada não prestadas, né? Por 4 anos já não tem quitação. E vai persistir ainda essa não quitação até os anos 5, 6, 7, 8, 10 anos, se ele não prestar contas, ele vai continuar omisso. Então é bem importante esse detalhe aí, você se atentar em bastante, tá? Que o pleno exige direitos políticos para ter quitação eleitoral, né? Envolve o artigo 11, parágrafo 7 dessa lei 9.504, lei das eleições, e tem 2 súmulas importantes, não tem muito controvérsia, né? Claro, todo mundo sabe que não pode exercer direitos políticos, né? Não está apto, não tem quitação eleitoral, né? Quem não vota, quem não atende as condições de justiça eleitoral, quem tem multa não paga, né? Agora, essa questão da apresentação de contas, né? Porque basta a apresentação. Porque ele apresente e for desaprovado, ele tem quitação. Ele apresenta e for aprovado, desaprovado, ou aprovado com ressalva, tudo é possível, né? Ter quitação. Agora, só se é julgada não prestável, né? O candidato X julgou, né, o juiz intimou, né, isso é um procedimento legal, intima todos quem não apresentou, ele ficou omisso e é julgado assim: fulano e tal não prestou, fulano e tal não prestou. Não prestou, ele está já sem quitação por 4 anos do mandato para o qual concorreu. Se for Senado é para 8, né, um detalhe interessante, que o senador é eleito para 8 anos, né, e mais o tempo que ele ficar depois desse período também sem apresentar. Outro requisito lá da condição de elegibilidade, além da nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, também tem que ter alistamento eleitoral. Tem o título eleitor, né? Um procedimento administrativo para efetivar essa questão eleitoral, que é o título eleitor. Para ser candidato tem que ser tem título. Parece ser meio elementar, parece, mas tem detalhes. Olha que importante. Segunda anotação que eu coloquei para vocês. Se o eleitor facultativo quiser concorrer, terá que ter título de eleitor. Exemplo, uma pessoa de 75 anos. Porque uma pessoa de 75 anos é facultativo o alistamento e o voto. Ele não é obrigado a ter título. Uma pessoa de 75 anos porque nunca fez, ou porque fez, já cancelou, porque deixou de votar, alguma coisa. Imagina lá, com 50, 60 anos, deixou de votar muitas vezes, cancelou o título, não tem título. Agora, ele tem 75, ele quer concorrer, né? Ele é eleitor, né? E alistamento eleitor facultativo. Agora, para concorrer, ele tem que se alistar, né? Porque para concorrer, condição de elegibilidade tem alistamento eleitoral. Então, tem que ler de forma sistemática, né, a Constituição. Quando o 14 fala que é facultativo, né, uma pessoa maior de 70 se alistar e ser eleito e votar, tudo bem. Agora, quando fala para ser candidato, tem que ter alistamento.
Então, a pessoa de 75 anos, para votar, para alistamento e o voto é facultativo, ele faz se quiser, ok. Agora, se ele quiser ser candidato, ele obrigatoriamente tem que se alistar, porque está no outro artigo 14, parágrafo 3º, a necessidade de alistamento para ser candidato, ok? Já outros, mesmo que façam, não terão. Né? E olha que interessante, por exemplo, lembra do analfabeto? O analfabeto é um eleitor facultativo. Ele faz o título se quiser, mas mesmo fazendo o título, ele não vai poder ser candidato, porque depois nós vamos ver em aulas, na aula específica, que analfabeto é uma pessoa inelegível, é uma causa de inelegibilidade. Então, tome cuidado com o alistamento, nesse caso aqui, uma condição de elegibilidade, e, portanto, a pessoa que pode concorrer, quer concorrer, precisa se alistar. Muito bem. Esse aqui, que é um detalhe muito importante também, perdão, sofreu também alteração recentemente, por causa dos prazos, o tamanho é muito cobrado, é o chamado domicílio eleitoral na circunscrição. O que é domicílio eleitoral? Onde a pessoa tem o título, qual é a cidade, qual é o estado, né? Então, o domicílio na circunscrição ter a inscrição eleitoral, o título no local que pretende concorrer. Ou seja, no município ele só pode concorrer no município onde ele tem o título de eleitor, não tem domicílio eleitoral, ou naturalmente no estado. Né? E aí lembra que o capítulo do 14, parágrafo 3º fala na forma da lei. São condições de na forma, então a lei pode regulamentar, e a lei regulamentou efetivamente. Né? Na lei das eleições, lei 9.504, o artigo 9º fala, inclusive, do prazo. Existe um prazo, que inclusive anteriormente há 1 ano, e foi alterado, por isso é muito cobrado em prova, que fala o seguinte: para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio legal na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação partidária, né, defendida pelo partido no mesmo prazo. Então é 6 meses. Essa nova redação aqui, tá? É muito importante. 6 meses. Então, para concorrer naquele município, ele tem que ter domicílio eleitoral no mínimo 6 meses antes da eleição, ter o título de eleitor naquela cidade. Então, existem as hipóteses. E aí é importante o que é essas regras de domicílio, né? As regras de domicílio eleitoral constam no artigo 42 a 60 e na resolução 21.538 do TSE. Do artigo 9 ao 18 dessa resolução, a disciplina, a chamada inscrição originária, que é o primeiro título na vida. O primeiro título na vida que for fazer, né? 16, 18, depois 18, quando for fazer, vai ter a inscrição originário, o meu título da vida, né? Ou depois, né, da segunda em diante, é o chamado de inscrição derivada, que é a transferência de domicílio. Uma pessoa tem um título alguma vez na vida, a partir daí qualquer mudança se chama transferência ou inscrição derivada. Ele começa, o número vai ser o mesmo, mas ele está o título do município, passa para outro estado, vai mudando de acordo com aonde tiver a sua opção eleitoral. A grande cuidado, então, tem 2 tipos de domicílio eleitoral. Tem o domicílio eleitoral de inscrição originária, a primeira vez do título que faz na vida, e depois a derivada, que são aquelas que ele vai fazer a transferência eleitoral para os locais onde ele tem domicílio eleitoral. Tome cuidado, porque a gente não é o conceito do direito civil que de domicílio eleitoral, tá? Foi muito debatido já, o próprio TSE já decidiu por várias vezes, domicílio eleitoral, vou ter aqui um julgar até do TSE, é importante, não é o domicílio civil, no sentido onde ele tem residência, quando definitivo, não é isso. O domicílio eleitoral, segundo o conceito do TSE, é o conceito mais aberto, que é o conceito do domicílio eleitoral para ser demonstrado, né, não só por residência com ano definitivo, não só por residência com ano definitivo, mas também por questão de vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Então, pode ser também o domicílio eleitoral com base na família que está lá, ou tem empresa lá, ou participa de clubes, igrejas, ou tem vínculo político por lá, para alguma coisa, já foi candidato, já foi isso, ou já foi aquilo, ou seja, o domicílio eleitoral não conhecido com o domicílio civil, tem uma interpretação mais elástica, tá? Tem uma interpretação mais elástica, tá? Isso é muito importante vocês perceberem, porque é uma das causas de bastante conflito aí na justiça eleitoral, para eventualmente definir algumas situações. Então, percebo, né, nós estamos trabalhando aqui com as condições de elegibilidade, trabalhamos com a nacionalidade brasileira, pleno exigentes políticos, né? Trabalhamos no slide anterior o alistamento eleitoral e agora estamos falando do domicílio eleitoral, vejo que são domicílio eleitoral na circunscrição, vejo que são vários. E nós temos ainda mais 2 no próximo bloco, da parte dessa aula, que vai tratar da filiação partidária e da idade mínima, para nós fecharmos aí essa parte de direitos políticos positivos. Até a próxima parte. Vamos então para a nossa 4ª parte da aula de direitos políticos positivos, falando agora do direito de ser votado, as condições de elegibilidade. Já trabalhamos com o inciso 1, nacionalidade, inciso 2, pleno exigência de direitos políticos, inciso 3, alistamento, 4, domicílio eleitoral na circunscrição, e agora vamos seguir com filiação partidária, que é o 5º, né? Tem uma digitação, mas é o 5º, inciso 5º, 14, 3º, filiação partidária. No Brasil, né, está na Constituição, os partidos políticos têm um monopólio das candidaturas e, portanto, não pode chamar as candidaturas avulsas, pessoas sozinhas, sem vincular partido, que quer concorrer, uma discussão
que é muito constante, inclusive na doutrina, né, isso ser viável ou não, mas o fato é que constitucionalmente na Constituição proibiu, como direito fundamental, é difícil essa alteração. E a filiação partidária, de novo, né, o artigo 9º, que pode ser regulamentado por lei, como está lá no 14, parágrafo 1º, a lei no artigo 9º da lei das eleições, a 9.504, também exige a filiação de pelo menos 6 meses antes do pleito. Isso é bem importante também, porque antigamente era 1 ano. Antigamente era 1 ano para domicílio e para filiação, depois baixou para 6 meses, para um deles, para filiação, e deixou 1 ano para domicílio. Depois inverteu, depois deixou os dois, o que facilitou de certa forma, né? Deixou os dois em 6 meses. Tanto o domicílio esse anterior como esse aqui é 6 meses, para não ter erro, né? Não vai ter erro, porque até facilitou para a prova. O grande detalhe da filiação partidária, ele tem que se atentar na lei dos partidos políticos. No artigo 20, autoriza o partido, no seu estatuto, exigir um prazo de filiação maior que o previsto em lei, desde que ele não seja alterado no ano da eleição. Então, o estatuto partidário pode exigir 1 ano, 2 anos, ou 3 ou 4 ou mais. Em regra, não faz, muitos estatutos não têm essa previsão, mas é possível, sim, a lei dos partidos políticos, que o partido, no seu estatuto, diz, para ser candidato do meu partido, eu exijo que tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos. A grande questão é que essa exigência não pode ser alterada no ano da eleição. No ano que antecede a eleição, para não ter alterações casuísticas. Então, uma pessoa num partido que está lá 1 ano só, aí muda o estatuto para dizer que a cada 2 anos. Então, 1 ano antes da eleição não pode fazer isso, porque senão poderia gerar alterações casuísticas. Essas alterações têm que ser anteriores a pelo menos o ano da eleição do estatuto. Na lei já diz, se não tiver previsão, é uma previsão legal de 6 meses. Se tiver previsão, é no estatuto. Com grande situação interessante que aconteceu em eleições pretéritas, que aconteceu uma alteração de 1 ano para 6 meses, teve uma grande discussão, porque daí o estatuto acabou sendo alterado para ajustar o termo legal, né, de 6 meses também, e foi a menos do ano da eleição que aconteceu. E aí o Supremo, o TSE e também o Supremo acabaram pacificando que podia sim, porque é uma adequação legal, e ele podia, não respeitar esse 1 ano. Mas, de qualquer forma, a regra do eletivo é clara, que aí improve a regra do artigo. Não pode haver alteração no ano que antecede a eleição desse prazo por esse estatuto, salvo se for uma alteração legislativa, né, porque o Supremo e o TSE decidiram de que era possível para ajustar o termo legal que foi alterado, porque foi alterado naquele ano de 1 ano para 6 meses e, portanto, o ajuste do estatuto podia acontecer naquele prazo, né? É uma discussão que aconteceu, importante se fizer referência à decisão do Supremo e do TSE nesse sentido. Cuidado com algumas exceções, né, que não são filiados, mas passam por convenção e continuam no modo de candidaturas, né? Não pode estar afiliado, são pessoas que não podem estar afiliadas, mas vão passar em convenção também, que são os militares da ativa, tomem cuidado, militares da ativa, né? Já os da inativa não tem problema nenhum, militares não podem estar afiliados, mas eles muitos são candidatos da Polícia Militar, do Exército e Aeronáutica, não estão afiliados, mas eles vão lá na convenção e são aprovados pelo partido, e vão pelo partido sem estar afiliado. Agora, magistrado, mesmo Ministério Público, Tribunal de Contas, esses aí, em regra, que tem que se exonerar ou se aposentar, porque é proibido para eles a atividade política partidária, portanto, para se candidatar, eles vão ter que se exonerar ou aposentar, e daí se filiar e passar na convenção. A grande discussão vai mesmo do MP, porque a Constituição de 88, uma regra muito clara, né, no artigo 29, primeiro da DCT, dizendo que quem entrou antes da Constituição de 88, o regime anterior, pode optar. Então, ele pode optar e pode concorrer, se afastando do cargo, mas sem se exonerar e aposentar. Pode voltar depois do final do cargo ou não se elege. E também, depois da emenda 45, vedou-se qualquer atividade política partidária. Então, na verdade, depois da emenda 45 de 2004, também isso é completamente tranquilo, que tem que se exonerar ou se aposentar. A grande dúvida é quem entrou depois da Constituição de 88, antes da emenda constitucional de 2004, da emenda 45. Porque há uns que dizem que tem direito adquirido, nesse período que é transitório poder concorrer, outros que dizem que não pode. E a jurisprudência do TSE é bem pacífica nesse sentido, que não pode. Porque já há bastante discussão doutrinária, em alguns casos específicos, mas por enquanto o TSE majoritariamente entende também que quem entrou depois de 88, mesmo antes da emenda 45 de 2004, não pode concorrer, tá? Do Ministério Público. Os outros magistrados, afinal de contas, já eram assim, de forma bem tranquila. Vamos seguir, o último inciso, que é o inciso 6º, né? Idade mínima. A Constituição também tem idade mínima para alguns cargos. Tome cuidado com alguns detalhes, o alinhar. É fácil. É óbvio que presidente e vice-presidente, os cargos mais experientes, 35 anos, mas tem um cargo único legislativo que existe um prazo maior aí, diferenciado, 35 anos, é o do senador. Então, tome cuidado, que é o principal, que é até avaliado eventualmente em provas, né? Que 35 anos, mais experiente, né? Presidente do Senado. O Senado tem 81 pessoas, presidente do Estado, 3 por Estado, a pessoa mais experiente que se existe, 35 anos. Governador, 30 anos, governador e vice-governador do DF e dos estados. É fácil, né, de lembrar. 21 anos, a grande maioria vai estar 21 anos. Tome cuidado, 21, né? Não tem nada com a maioridade civil aqui, 21, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz.
e 18 anos é vereador, né? 18 anos é vereador, a idade mínima de 18 anos é vereador. O grande detalhe aqui, tem dois. Então, como é que nós vamos lembrar dessas datas? Eu sugiro que no mínimo lembre duas. Se vocês lembrarem duas, vão com certeza vão responder a maioria das questões que cobram isso. Porque quem uma idade que só tem um cargo, é fácil, né? Governador, governador e vice-governador é 130 anos e vereador é 18 anos. Os outros daí tem mais cargos, mas fica fácil, porque eu sei que para presidente, senador, eu tenho essa hipótese de ter mais experiente, 35 anos, as demais cargos é 21. Então eu decoro o quê? Eu lembro que vereador, 18, governador, 30. Tá? E eu sei que mais experiente é presidente, vice-presidente, senador, 35, todos os restantes é 21, para não ter que lembrar de todos, pelo menos, né? Você consegue. A grande detalhe que vai na legislação infraconstitucional, que é permitido sim legislar, a questão de quando se afere essa idade. Né? A regra, a idade mínima é virar a data da posse. Então pode ser um candidato a presidente concorrer com 34, desde que a data da posse, 1º de janeiro, tenha 35. Um deputado estadual, deputado federal, que pode concorrer com 20 anos, desde que a data da posse tenha 21. Mas olha, interessante, a posse, lembre que a posse para deputado, senador, os cargos legislativos é para 1º de fevereiro, né? Porque no âmbito do Congresso Nacional toma posse em 1º de fevereiro, naquela sessão preparatória para a eleição, inclusive, né? Muito cuidado com esse detalhe. Agora, tem uma questão importante. Para vereador, é afeito no momento da registro de candidatura. Eles não deixam uma pessoa com 17 anos concorrer, desde que complete 18 na data da posse, né? Então tome cuidado com esse detalhe. A idade é afeita na data da posse, não da eleição, é da posse, e já para vereador é na data do registro da candidatura. Agora vamos ver, é importante ver essa sua visão global para a gente lembrar, né? Que são condições de elegibilidade então, na forma da lei, nacionalidade brasileira, tem que cuidar com o nato naturalizado, o pleno exige direitos políticos, cuidar quem tem quitação ou não, o alistamento eleitoral tem que ter o título, domicílio eleitoral na circunscrição, o título de eleitor naquela cidade, naquele estado é 6 meses antes do pleito, filiação partidária, 6 meses antes do pleito, o estatuto pode aumentar, ok, desde que não seja alterado no ano da eleição, no ano que antecede a eleição, e o último, a idade mínima para esses cargos que nós acabamos de trabalhar. Vamos ver como é que isso tem caído nas provas, que é importante a gente ver a teoria e aplicar na prática isso, né? Nós estamos falando de direitos positivos, trabalhando no artigo 14 caput, né, da participação direta também, dos positivos. Então vamos ver aqui, por exemplo, na FCC 2019, juiz do TJ Alagoas, né? E lembra que eu falei bastante do plebiscito referente que cai, inclusive, da questão infraconstitucional, né? Então, veja bem, quando fala o plebiscito, fala lá, aprovado o ato convocatório de plebiscito pelo Congresso Nacional, que é ele que aplica, o presidente de quem? O presidente de quem comunica quem, né? E lembra lá que dizendo o artigo lá infraconstitucional diz que é o presidente do Congresso Nacional comunica à Justiça Eleitoral. E é o que a prova trabalha para, eventualmente, levar o candidato a erro. Então, o presidente do STF da Justiça Eleitoral, não é o presidente do STF, é o presidente do Congresso, a primeira errada. B, presidente do Congresso Nacional, da ciência, é o Supremo para adoções e providências cabíveis. Não, é o TSE, é a Justiça Eleitoral. Então, é o presidente do Congresso que comunica, mas não é ao STF. B, errada também. C, o Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, após fixada a data para a consulta popular, dará a ciência e Justiça Eleitoral para adoção das providências cabíveis para a sua realização. Metade correta. É o presidente do Congresso Nacional que comunica a Justiça Eleitoral. Mas não é ele que fixa a data. Lembra que nós lemos no artigo lá, quem fixa a data é a própria Justiça Eleitoral. Fixa a data, regulamenta, determina os espaços para cada se manifestar, tudo é Justiça Eleitoral. Então está errada também. Letra D. Então, lá no caput fala, o presidente do Congresso, letra D, do Congresso Nacional, sim, da ciência e Justiça Eleitoral, sim, a qual incumbirá, nos limites de sua jurisdição, entre outros, expedir instruções para a realização da consulta. Perfeito. Bate exatamente com a previsão infraconstitucional, né? E a última alternativa, que é errada, a letra E, o presidente do STF, ouvindo a Justiça Eleitoral, fixará a data. Não é isso, não. É o Justiça Eleitoral que fixa sozinho. Então, a letra correta é a D. Mas perceba como isso trabalha. O Congresso aprovou e é o presidente de quem que comunica? E comunica a quem? É o presidente do Congresso Nacional que comunica a Justiça Eleitoral. E esta Justiça Eleitoral é que vai fixar dados, regulamento, todas as especificidades. Muito interessante, a letra D é a correta. Mas vamos mais. Agora, a VUNESP 2018, TJ não, é TJ do Rio, isso aí, tá? TJRJ. Quanto aos institutos de participação popular, plebiscito e referendo, cabe afirmar. Então, plebiscito e referendo. São consultas ao povo decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional e administrativa, sendo incompatível com a natureza legislativa. É errado. É administrativa ou legislativa. Lembra que eram as duas.
Aqui botou só uma, errado. B, o referendo é convocado prévia à criação do ato que se pretende. Referendo é prévio ao ato que se pretende que se trate o assunto, não, o referendo é posterior, então já está errado aí, né? Enquanto ele falou no plebiscito é posteriormente, é só inverteu, letra B errada. C, são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questão de natureza constitucional ou legislativa. Não sendo compatível com a análise administrativa, errado também. É as duas, uma ou outra, não uma excluindo a outra, né? C, errado. D, nas questões de competência dos estados, Distrito Federal e municípios, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto federal. Não, tem um artigo lá que fala que é de acordo com a regulamentação estadual, não é para o decreto federal, seria um decreto legislativo para as convocações nacionais, né? Não letra D. E a D, E, o último incorreta, né? Que vai ser por exclusão até, mas corretíssima, nas questões de relevância nacional e nas hipóteses de incorporação, subdivisão, desenvolvimento de estados e o plebiscito e referendo são convocados mediante decreto legislativo. Sim, é decreto legislativo que está previsto lá no artigo 18 da Constituição e também na regulamentação. Então, tome cuidado. No artigo 18 também fala sobre desmembramento e incorporação e divisão de estados, né? Que é uma das atribuições também do Congresso Nacional fazer, porque de estado não é o próprio estado que faz, porque estado tem a ver com a federação. Portanto, tome bastante cuidado com esse detalhe 18, parágrafo 3º da Constituição que trata disso, e a regulamentação em relação a esse detalhe que é a correta. Vamos lá, VUNESP agora. 2019, juiz do Rio de Janeiro também. Condição de elegibilidade, o domicílio eleitoral na circunscrição, sendo que para concorrer às eleições, o candidato vai por domicílio eleitoral na respectiva circunscrição. Então, vai trabalhar com domicílio eleitoral, né, que a gente falou, de acordo com a lei, né, antigamente uma passou para 6 meses, assim como a filiação também passou para 6 meses. Veja como a questão trabalha bem com isso. Então, domicílio na circunscrição, letra A, pelo prazo de 1 ano, estar com a filiação pelo menos período. Errado, 6 meses. B, pelo prazo de 1 ano, estar com a filiação até a data da convenção partidária. Não. Letra C, até a data do registro, estar com a filiação deferida por 1 ano. Errado. E aí vem a letra D, pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo mesmo prazo. Exato. Letra D é a correta, porque é 6 meses tanto de filiação como de domicílio eleitoral, de acordo com o artigo 9º da lei 9.504. E aí, por último, errada, né? Prazo de 1 ano, estar com a filiação pelo mesmo prazo. Então, perceba como a prova de 2019, inclusive, né, cobra essa questão de saber se é 6 meses ou 1 ano. Ele induz muito a 1 ano, porque bota 1 ano em várias questões, apenas uma, né? Sabendo que é 6 meses, já saberia, porque ela na letra D. Então, o gabarito é letra D, perfeito. Vamos mais. FGV agora, 2018, analista legislativo, uma pergunta bem interessante. Questão da idade, para trabalhar com a idade quando a fé é isso. Pedro, 18 anos, pretende ser candidato a vereador. Aí pode, né? É brasileiro naturalizado? Pode, né? Está no pleno dos direitos políticos, está afiliado a partido político, ok, tudo ok, e tem domicílio eleitoral no município limítrofe, aquele que pretende se candidatar. E aí tem um problema, ele não tem domicílio então no município, é fora do município, né? Portanto, ele tem pleno conhecimento da realidade social, né? À luz dessa temática, Pedro. Então, tem idade correta, é brasileiro naturalizado correto, tem direitos políticos, é filiado, ok. Só que o domicílio dele não é no município, então ele já não cumpre. Então, qual é a alternativa aí, né? A, resposta, né? Preenche todas as condições de elegibilidade exigidas? Não, porque não tem domicílio eleitoral. B, não preenche a condição de elegibilidade baseada no critério etário? Não, isso ele preenche. Ele preenche a idade, né? 18 anos já pode. Para vereador. C, não preenche a condição de elegibilidade com o domicílio eleitoral? Corretíssimo, letra C, né? Ele não preenche o domicílio eleitoral, os outros ele preenche. Letra D, não preenche a condição de elegibilidade consistente na nacionalidade brasileira nata. Nato não precisa ser nato para ser vereador, só nato é presidente e vice-presidente da República, apenas esses. Letra E, não preenche condições de elegibilidade previstas no critério etário e domicílio eleitoral. Não, etário ele preenche, não preenche o domicílio eleitoral. Portanto, a letra C é a correta, né? E perceba como trabalha bem essa questão. Vamos mais uma, para ficar bem claro, agora o CESP CBA 2017, passando por várias bancas, vocês veem, né? E cobram vários, né, concursos. Aqui é DPU, por exemplo, fala acerca dos princípios do direito eleitoral e dos direitos políticos, julga o seguinte item. Uma vez o direito de ser votado integral aos direitos e garantias individuais, sim, 14 lá da Constituição direitos fundamentais, né? E que esses, por força constitucional, não podem ser abolidos, não pode ser abolido. As condições de elegibilidade não podem ser objeto de proposta de emenda constitucional. E aí? Fica na dúvida, né? Podem sim, não podem, podem. É errado, eles podem ser objeto, eles não podem ser objeto de emenda constitucional que tendente a
abolir, ele pode ser uma emenda constitucional tendente a regulamentar. O próprio 14, parágrafo 1º da Constituição, fala que, inclusive, a emenda constitucional lá, desculpem, as condições de elegibilidade na forma da lei. Se uma lei pode regulamentar, que dirá então uma emenda constitucional regulamentar. O que não pode é abolir. Então, o fato de não poder abolir não significa que ele não possa mexer. Ele pode ampliar, né, a proteção, ele pode regulamentar de alguma forma, então, é errada, portanto. As condições de liberdade não podem ser objeto de proposta de emenda constitucional? Podem sim ser objeto de emenda constitucional, assim como de lei também objeto de fazer alguma alteração ou regulamentação, que não pode ser abolidas. E com isso, então, o gabarito realmente é... está errado, né? Gabarito aqui é errado, né? Não é A, B, C e D, mas é no sentido que está errado. E com isso, nós encerramos a nossa parte aí de direitos políticos, inclusive com questões muito relevantes, demonstrando a aplicação de tudo que nós conversamos. Até a próxima aula.